Estamos de volta em mais um Lição de Vida. A nossa primeira palavra é a de exaltação ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, glória, pois, a Ele. Que a preciosa e doce paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa envolver todas as áreas da sua vida. No Lição de Vida hoje eu quero trazer para você Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Lição de Vida tem a intenção de levar a você relatos de vidas que foram transformadas pela atuação da Palavra de Deus através do seu Espírito Santo. Nós trazemos hoje com muita alegria mais um testemunho que poderá ser um diferencial para a sua vida. Nós estamos hoje com o presbítero Wallace de Carvalho. Seja muito bem-vindo, presbítero, à paz do Senhor. Amém, irmão Rossano. Amém. Prazer tê-lo aqui. O senhor hoje é presbítero de que área? É área 16. Que compõe... Coopero com o pastor, com o evangelista Edivaldo Rodrigues, que é o coordenador da área, e cooperando na congregação de Peixinhos. Em Peixinhos, Olinda ali, aquela parte de Olinda. Muito bem. É muito difícil ser um cooperador, um presbítero ali na área de Peixinhos. É muito difícil ter essa responsabilidade? Irmão Rossano, com certeza. Eu tenho por costume dizer que quando Jesus chegou para Marta e disse a Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, Jesus não queria dizer que ela havia escolhido a parte mais fácil. Mais fácil, com certeza. Porque geralmente as pessoas associam o melhor ao mais fácil. Só que Jesus quis dizer a Marta foi Marta, Marta. Maria escolheu a parte mais difícil, mas é a parte melhor porque dela não vai ser tirada. Né? Verdade. Então sempre é difícil. Mas o senhor não nasceu presbítero? Não, com certeza não. Onde foi que o senhor nasceu? Quantos irmãos eram? O que o papai e a mamãe faziam? E como é que foram os primeiros momentos de vida? Nos bastidores, eu conversei com o senhor, né? E, biologicamente falando, eu tenho uma irmã. Uma irmãzinha. Uma irmã. Hoje ela reside em Brasília. Agora, de registro de nascimento, eu tenho, um já faleceu, vivo continuam 2 irmãos do sexo masculino, né? E do sexo feminino, uma também faleceu. Eu tenho 3 irmãs vivas do sexo masculino. Porque o senhor foi criado com seu vovô e sua vovó? Isso. Meu pai, biológico, eu e minha irmã, nós nunca conhecemos. Né? Minha mãe, ela tinha uma vida um pouco promíscua e até hoje nós não sabemos quem foi nosso pai biológico. Né? Aí, aos 5 anos de idade, nós perdemos a nossa mãe, ela chegou a cometer suicídio e nós fomos criados e registrados pelos nossos avós, que hoje chamamos de pai. Já eram crentes eles? Seus avós? Sim, sempre foram. Sempre foram? Sempre foram crentes em Cristo. Foi quem nos ensinaram, né? Então vocês foram criados dentro da igreja? Fomos criados dentro da igreja. Que coisa boa. Dentro da igreja, escola dominical. Hoje eu digo que uma das alegrias maiores do meu coração é dirigir a congregação Polo da área, aonde eu estudei na escola dominical, no departamento infantil. Sério? Que maravilha. Domingo, pela manhã, nós estávamos pintando a congregação. E quando eu comecei a pintar lá o galpão, né, onde funciona o departamento infantil, Deus me trouxe à memória muita coisa que aconteceu. Que coisa boa, meu irmão. Hoje é melhor do que qualquer outra posição. Se Deus, eu agradeço muito a Deus de estar uma posição que eu estou hoje, não por merecimento, né, mas pela graça. Mas estar ali naquela congregação, para mim, foi um dos maiores troféus que Deus me explica uma coisa. Já me deu. Quer dizer que foi ali que o senhor aprendeu os primeiros passos? Isso. Eu me lembro até hoje, professor Romualdo. Ganhei um disco de Esdras, um vinil, né? Por acertar versículo, mesmo sem saber ler. Porque ele dizia, olha, eu me lembro até hoje, ele dizia, João 3,16, né? E Deus amou o mundo, foi o versículo que eu gravei. Aí ganhei o disco vinil de Esdras. Ganhou Pronto, ele nos dava Bíblia, chaveiros.
nos orientavam muito quanto a isso, não esqueço nunca do professor Romualdo. E hoje Deus nos dá a honra de estar ali cooperando com o pastor da igreja, naquela congregação. Os primeiros momentos, qual foi, o senhor lembra do momento em que houve aquela realmente transformação, levando-se em conta que filho de crente não é crentinho, precisa ter a sua transformação, a sua experiência pessoal, o senhor lembra essa experiência? Tem um hino, ele chega a dizer que a experiência ela é pessoal, né? Então, é algo que hoje, por orientação, né, de Deus mesmo, de ensinamento, e experiência que você vai adquirindo, experiência própria, vivência, eu tento aplicá-la hoje em termos de aconselhamento com os jovens, né? Por ter sido criado dentro do Evangelho, por ter sido orientado pelo meu pai, né, orientado pela minha mãe, de como proceder, de como me dirigir, mas um dia eu tive que firmar o meu compromisso com Cristo. Eu não tenho um costume, quem já me viu, de chegar num púlpito e dizer, quem quer aceitar Jesus? Esse aceitar, eu acho que fica uma conotação um pouco vaga. Eu costumo dizer, quem quer firmar um compromisso com Cristo, né? Então, chegou um momento na minha vida que eu tive que firmar uma aliança com Cristo, né? Um compromisso com Cristo. Já foi muito cedo? Não, eu acho que eu deveria ter os meus 20 anos. Aí eu resolvi firmar uma aliança com Cristo. Então, a partir daquele momento, eu creio que aquela aliança que eu coloquei como propósito, o Senhor, Ele também colocou em execução, né, o seu plano em minha vida. Mas não vamos chegar então nesse momento, já aí nesses 20 anos, não vamos ainda conversar sobre a infância. Foi importante para o senhor, para que ao chegar aos 20 anos poder fazer esse compromisso, foi importante ter conhecido a palavra de Deus de maneira tão tenra, tão cedo? E foi importante a adolescência ter passado na casa do Senhor e parte da juventude? Com certeza. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? Então, os pais estão com o arco na mão. E nós somos as flechas, né? Seus filhos são as flechas. Então, para onde o arqueiro aponta, a flecha ela vai atingir. Então, cabe ao pai dar direção, cabe ao pai dar o alvo. Se aquele alvo e aquela direção que o pai está dando não está na direção e no alvo que Deus estabeleceu, não tem problema. Chega um momento que Deus vai direcionar aquela flecha e ela vai acertar o alvo que Deus estabeleceu. Agora, o que não pode acontecer é ficar de forma aleatória. O pai deixar com que o tempo vá passando e ele não direcione o caminho do filho, né? Ele não dê a direção. Eu costumo dizer que eu perdi meu pai, eu devia ter uns 13 anos de idade. Ele sofreu um acidente, né, na Serra da Rússia, dia 31 de dezembro. Estavam todos em casa e aguardando, e eu perdi meu pai. Mas eu costumo dizer que os ensinamentos que meu pai me deu, até os 13 anos, hoje eu coloco em execução com 39 anos de idade. Glória a Deus. Então, assimilei, né, assimilei os castigos, assimilei os abraços, assimilei os conselhos, e hoje eu tento transferir para minha filha aquilo que eu aprendi com meu pai, pude assimilar até os 13 anos. Ele o tinha, de fato, como filho, tanto que com o mesmo cinturão que os outros apanhavam, você... Com certeza. Eu costumo dizer que eu passo a me engabar um pouco disso, né? Eu creio que não é pecado, que ele teve um filho mais velho, chamou ele de Washington, teve um filho depois chamado Olson, e depois outro filho chamado Alec. Então, em nenhum dos três ele colocou o nome dele. Mas em mim ele colocou o Wallace de Carvalho Júnior, né? Eu até brinco com meu irmão, que meu irmão botou o filho dele também, o Wallace. Sei. O outro também colocou o Wallace. Aí eu digo, vocês são genéricos, né? O único que recebeu a bênção, o único que recebeu a bênção, a bênção direta mesmo, fui eu, que ele fez questão de colocar o Wallace de Carvalho Júnior, né? Tanto é que às vezes eu fui dirigir cultos, já muitas das vezes, com o papai, graças a Deus, ele era um cooperador da igreja, com o pastor José Amaro, sempre foi um homem que procurou ajudar a igreja em tudo que ele podia, nas suas limitações. Aí já cheguei em púlpito, encontrar algum dos nossos patriarcas em púlpito,
E eles curiosos, né, para perguntar o meu nome. Aí eu saio com a paz do Senhor, aí fico lá, daqui a pouco um chega perto de mim, diga seu nome. Diga Wallace de Carvalho. Ele disse, mas o Wallace de Carvalho, quando eu olhei a lista eu achei que saiu errado. Porque o Wallace de Carvalho já dormiu no Senhor faz muitos anos. Eu digo, não, era meu pai. Que bom, eu conheci seu pai. Aí, outra coisa, irmão Rossano, sim, que eu vim aprender muita coisa do meu pai também através dos outros. Quer dizer, outras pessoas que conviveram com ele me passaram muitas coisas que aprenderam com ele. Então isso faz com que, em extensão, eu também seja abençoado pela vida do meu pai. Hoje você percebe que o seu pai realmente deixou marcas fantásticas a respeito do reino de Deus na vida dos seus amigos, dos seus companheiros, daqueles que trabalharam junto com ele no Evangelho. Ele deixou todo um legado, na verdade, né? Com falhas, que seria inevitável. Sem dúvida. Olhar para um homem e pensar que ele não tem falhas, com falhas, mas um homem que tinha falhas, mas fez com que suas qualidades, elas superassem as suas falhas. Né? Aproveitou o que ele pôde aproveitar na medida do possível e hoje deixou todos os ensinamentos que a gente coloca em execução, né? Na minha vida, hoje na vida da minha filha. Algumas pessoas dizem o seguinte, que o avô, a vovó, a avó, eles são pais 2 vezes. E eles são mais maleáveis com os netinhos. Foi assim também com você, não? Não. Nosso pai, ele tinha uma característica muito, muito forte, que era de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Isso papai nunca abriu mão em hipótese nenhuma. E o errado é errado, o certo é certo. Isso é muito bom, presbítero, para que Satanás e toda a sua, todo o seu grupo saiba que ele não tem unanimidade aqui na terra, não é? Existe um povo que ainda milita com a palavra de Deus. E aí chegou a infância, na casa do Senhor, chegou a cantar em grupos? Não? Nossa, incrível que pareça que tem um escritor chamado Marcos Vespúcio. Ele chega a dizer assim: não há vento favorável para uma nau sem rumo. Né? Então, desde quando criança, na verdade, mas principalmente depois que eu firmei essa aliança com Cristo, meu compromisso pessoal com Deus, eu tracei um alvo, que foi o alvo de eu estar onde eu estou hoje. Eu disse, como assim, irmão Wallace? Eu vou lhe ser sincero, eu me via no púlpito da igreja. Quer dizer... Já pequeno. Isso, eu me via no púlpito da igreja. Eu me via, no caso, auxiliando o pastor da igreja. Né? Eu não convivi com o pastor Zé Amaro, mas convivi com o pastor Leôncio. Eu estava arrumando as coisas em casa essa semana e peguei uma agenda antiga, né? Agenda de quando eu era membro da igreja, né? Ainda sou membro da igreja, mas não tinha algum cargo eclesiástico. E eu abri, chamei minha esposa e disse, filho, olha para cá. Aí coloquei funções do presbítero. Aí coloquei fazer isso. Esse filho veio o ano e vê quando foi. Eu tinha colocado um propósito seguinte: no dia que Deus me der a condição, um dia de estar nessa posição, eu vou tentar fazer isso, vou tentar implantar isso, né? Eu vou tentar executar dessa forma. Então eu mostrei a ela a agenda antiga que estava. Então eu já tinha colocado um alvo, colocado um objetivo e sabia que ia ser difícil, né? Mas eu ia fazer a minha parte. Tendo a certeza absoluta que, como eu falho, faria a minha, Deus, com absoluto, ele ia fazer a dele. Aleluia. E realmente Deus fez e tem feito em minha vida. Agora vamos focar nesse momento todo especial dos 20 anos em que o senhor chega e diz, pai, a partir de agora é compromisso mesmo. O que o levou a ter esse compromisso e como é que foi esse dia tão especial? Veja, meu pai ao falecer, ao guardá-lo, eu fui morar com uma irmã, né? Toda vez que eu falar, amados ouvintes, irmã, você associa irmã a tia, né? Mas eu não tenho como chamar de tia, consideração de irmã mesmo, e deles para comigo, né? Então, fui morar com uma irmã minha.
essa minha irmã ela afastada dos caminhos do Senhor, né? Então tudo aquilo que lá em casa havia restrições, na residência dessa minha irmã havia uma abertura, Sei. Na verdade, né? Então foi aí que eu fiquei mais longe ainda do propósito de Deus sobre a minha vida. Mas a primeiro plano, né, a gente diz, então acabou-se tudo. Pelo contrário, foi justamente lá, nessa residência, que eu comecei a estudar, conheci minha esposa, né, na escola. Eu tinha devia ter uns 14 anos, minha esposa 13, quando eu conheci minha esposa na sala de aula, né? Sei. Então fomos convivendo e se conhecendo e indo à igreja, né? E visitando a igreja, só visitando, na verdade, que até hoje existe uma Assembleia de Deus próxima à residência onde ela mora. Eu ia, voltava, mas nunca de firmar compromisso, né? Mas chegou um momento que, eu lembro como fosse hoje, eu acompanhei a morte do meu irmão mais velho, Washington, né? E o Washington, ele foi acometido de cirrose, um grau altíssimo de cirrose, e um compromisso com Cristo, sendo que o Washington era aquele homem variável, né? Ele ora estava firme, outra hora ele estava vacilante. E eu já estava acostumado a ver isso. Dava muito trabalho à minha mãe, porque ele era alcoólatra, né? E viciado em droga, e se convertia, depois saía, se convertia, depois saía. E eu ficava muito revoltado com isso. Sendo que o Washington firmou compromisso com Cristo. Eu acho que foi o período que ele passou mais firme. E minha esposa estava na casa de minha mãe, quando o Washington na cozinha caiu, vomitando sangue e evacuando sangue. E socorreram ele e levaram para o hospital da Restauração. Eu não trabalho, minha esposa ligou e disse, olha, teu irmão está internado. Aí na hora bateu aquela angústia no meu coração. Disse, meu Deus, meu irmão, não deixa meu irmão morrer não. Veja o comportamento, né? Sim. Comecei a barganhar com Deus, na verdade. Com Deus não se barganha. Comecei a barganhar, Senhor, cura meu irmão. Se o Senhor salvar meu irmão, o testemunho dele vai ser bonito, né? A palavra dele vai ser muito bonita para a igreja, almas vão se converter. E desci de Boa Viagem, desci ali na Agamenon, são duas faixas, né, duas avenidas. Eu atravessei a primeira avenida, tem um canal. Quando eu atravessando a segunda e falando isso, né, em pensamento com Deus, no meio da pista Deus disse a mim, por que não dá tu o testemunho dele? Morrossano, eu queria cavar um buraco e enterrar minha cabeça, com vergonha de Deus. Eu digo, como é que eu estou tão falho? Parece que Deus naquele momento abriu a janela e disse, olha como é que tu estás. Quem é você para pedir por alguém se você que está precisando de ajuda? Se você que está precisando de regeneração? Teu irmão está ali numa cama, mas ele firmou um compromisso comigo antes. Glória a Deus. Né? Seu irmão está ali sofrendo dor, mas ele já firmou uma aliança comigo. Então eu fui visitar o Washington naquela hora, mas só Deus sabe como eu estava. E quando cheguei em Washington, a barriga dele bem inchada, volumosa, cheio de sondas, ele chegou para mim e disse, meu irmão, quando alguém lhe pergunta, quando alguém disser o Washington só foi para Jesus porque estava doente, você diga, não, eu estava bom, adoeci e o Senhor me guardou. Eu não fui doente. Diga desse jeito. E deixa que aquela palavra de Washington estava servindo para mim. Ó, irmão, só a partir daquele dia, Aleluia. Eu não consegui dormir direito. Ia trabalhar preocupado, só pensando o seguinte, e se eu morrer hoje? Como é que vai estar? Quer dizer, o Washington foi para o céu. O Washington está esperando o arrebatamento da igreja. E eu... Até então o senhor não tinha convicção nenhuma. Eu não tinha nenhuma convicção. Eu digo que eu não firmei minha aliança. Eu sabia meu estado, né? É como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz, mas cada um prove a sua própria obra. Então tenha prazer em si e não em outrem. Então, até agora eu estava provando da obra de todo mundo. Mas naquele dia o Senhor fez eu provar daquilo que eu estava fazendo. Ele fez eu fazer uma autoanálise, né? Me policiar. E nessa autoanálise, nesse policiamento, eu vi que eu estava em débito tremendo com Deus. Não que eu tenha pago esse débito ainda, que vamos continuar sendo sempre devedores a Cristo, né? Mas eu sabia que não estava fazendo nada para consertar
para melhorar. E lembro-me que um dia eu acordei, um domingo pela manhã, não estava indo mais para a escola dominical nem nada, aí almocei e fui dormir. Aí a hora de dormir eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava na porta da casa de minha mãe e vinha alguém próximo de mim e dizia: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. E eu não via quem estava do meu lado atrás cantando. E eu acordei. Quando eu acordei aperreado, a minha esposa disse: o que foi que aconteceu? Digo: tive um sonho agora. Aleluia. Tive um sonho agora. E nesse sonho Deus disse para mim: de joelho é melhor. Amém. Eu digo: eu vou agora para a igreja, filha. Ela disse: vai? Eu digo: vou agora. Aí fui para a parada do ônibus, o ônibus demorando. Digo: eu vou para o Templo Central, eu vou agora. Aí peguei o ônibus, lembro como fosse hoje, desci aqui na Cabugá, e era um culto festivo, e eu só ouvi a voz do pastor Leôncio dizendo: filho, venha, filho. Aquela voz meiga do pastor Leôncio, que arrebentava todos os corações, né? Aquela palavra, não era uma palavra eloquente, mas aquela palavra quando ele dizia: filho, venha, que esse filho, meu irmão, arrebentava a corrente, arrebentava tudo. Quando eu entrei, na hora que ele disse: filho, vem à frente, aí eu fui à frente. Fui à frente chorando, e graças a Deus até hoje, essa aliança ela não vai ser. Viu a minha disponibilidade. Eu costumo dizer que à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, Deus nos enche dele, né? Então, naquele dia foi quando eu emborquei mesmo o Wallace, até a última gota, de Senhor me enche, né? Aleluia. E ele tem enchido, graças a Deus. O senhor já falou aí que casou, que com 14 anos, a que seria esposa, 13 anos, vocês se conheceram ali. Foi. Como é que chegaram ao matrimônio? Nós, minha esposa, tanto eu quanto minha esposa, eu creio que Deus já havia estabelecido, né, as metas deles para com a nossa vida. E essa ida minha para a casa da minha irmã, toda essa situação, só na primeiro plano, nós não conseguimos entender. Eu costumo dizer o seguinte: nosso Deus não é um Deus explicável. Nosso Deus não é um Deus que você possa compreendê-lo. Porque se Deus fosse alguém que você pudesse compreendê-lo, né? Prever as ações de Deus, Deus não seria Deus. Pode prever o Wallace, né? Pode prever o irmão Rossano, mas nunca prever Deus, né? Então Deus já tem estabelecido metas, projetos, planos, e fez com que eu fosse estudar naquela escola, conhecesse a minha esposa, né? E a princípio pedisse ela em namoro, fui na casa dela falar com o pai dela. Ainda com 14 anos? Não, isso não. Já devia ter o que? Continuamos estudando na mesma escola até uns 16, 17 anos, né? Estudando juntos. Aí fui na casa, seu Jailson, com certeza, meu sogro, que eu tenho um carinho muito grande por ele, vai chegar, está nos vendo, né? Na verdade, nesse momento. E ele muito brabo, sargento da Marinha, e todo mundo dizia, né? Você enfrentou um sargento da Marinha? Isso, a filha mais velha dele. E eu lembro que eu fui naquele dia pedir a meu cunhado uma calça social, uma camisa, né? Que eu só tinha calça jeans, essas coisas. Eu fui lá na porta dele. Todo formal. Isso, pedi a filha dele em namoro. Ele ficou estatalado, né? Não imaginava nunca que alguém ia ter essa petulância, essa ousadia. Mas eu fui lá, pedi minha esposa em namoro. Ele concedeu aquele horário de namoro rígido, isso. Quando dava 10 horas em ponto, minha sogra saiu com a vassoura. Eu tinha uma raiva daquela vassoura, irmão Rossano. Eu pensei que ia ser algum tipo de eu queria quebrar aquela vassoura, porque no melhor do namoro, a vassoura. E tinha as duas irmãs da minha esposa, né? Ficava que eram as guardiões, eram as vigilantes. Para todo canto tinha que ir com as duas, mas isso foi Deus. Mas, claro. Rossano, eu costumo dizer que tudo foi Deus que fez isso. Para que hoje eu pudesse aconselhar os adolescentes da igreja. Para que hoje eu pudesse estar no púlpito da igreja, eu pudesse dar uma palavra acerca de se preservar para o casamento, se preservar, né, para aquilo que Deus tinha estabelecido. Então, porque a gente falar daquilo que vive é a melhor coisa que tem, né? É verdade. Para eu poder hoje, a minha filha, se Deus conceder a oportunidade, Jesus não voltar daqui para lá, de vê-la adolescente, vê-la depois da idade adulta,
eu poder falar, eu poder ensiná-la, né? Então, Deus proporcionou tudo isso. Amém. Então, futuramente nós casamos, graças a Deus, o casamento como um mando figurino, né? Deus providenciou tudo em nossa vida. Em nome de Jesus. E nos deu uma filha, né? Também para completar o matrimônio. 10 anos depois, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar a partir dos 20 anos, a partir daquele compromisso com o Senhor. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, aqui estamos de volta com Lição de Vida, e você que está aí nos assistindo, você também pode participar da programação, mandando a sua sugestão, mandando a sua crítica, fique à vontade. Você pode mandar o seu e-mail para liçãodevida@rbc1.com.br, lição de vida sem acento, tá ok? E pode mandar também sua cartinha se desejar. Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090000. Participe. Nós estamos aqui conversando com o presbítero Wallace de Carvalho. Presbítero, tem muitas coisas que a gente queria abordar e que a gente precisa abordar. Em primeiro lugar, como foi que vocês venceram a dificuldade de não terem tido biologicamente seus pais pertinho de vocês? Provavelmente muita gente chegando com mensagens negativas, muitas coisas extremamente negativas. Como é que vocês venceram tudo isso? Como é que foi isso? Eu disse certa vez, irmão Rossano, aqui na rádio, né, quando fui convidado uma vez, e que se eu dissesse ao senhor que não houve obstáculos, né, eu estaria sendo hipócrita. Porque, na verdade, fez muita falta. Muita falta mesmo. E era nos momentos mais difíceis que você coloca interrogações, né? Poxa, e se eu tivesse um pai? Se eu tivesse uma mãe nesse momento, né? Como ela agiria? Né? Não que o meu avô e a minha avó, de nenhuma hipótese nenhuma, em hora nenhuma, deixaram de, dentro da possibilidade deles, né, nos assistirem, a mim e minha irmã. Mas eu seria hipócrita se eu dissesse que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Quer dizer, o sentimento, na verdade, a expectativa, você gera uma expectativa, né? E foi muito difícil da gente assimilar isso. E na mente dessa criança, desse adolescente? Isso, da gente assimilar isso. Ouvimos algumas vezes, né? Eu e minha irmã ouvimos palavras contrárias de algumas pessoas próximas. Nós ouvimos, né? Minha irmã chegou a ouvir de que, com o passar do tempo, ela seria uma prostituta, como a mãe foi. Eu ia ser um possível marginal, né? Chegamos a ouvir isso e realmente a superação, ela foi muito difícil quanto a isso. E eu costumo dizer o seguinte, hoje não existe mais nada, isso eu digo sem sombra de dúvida. Aleluia. Eu não tenho nenhum respingo de dúvida, nem de nada. Por quê? O senhor pode falar disso sem dor? Sem isso, com certeza. Graças a Deus. Né? Até das pessoas que se pronunciaram dessa forma para conosco. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, você tem que ouvir a todos. Né? Jesus chegou para os discípulos e perguntou aos discípulos e disse, quem diz os filhos do homem que eu sou? Aí os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é um dos profetas. Pronto, aí Jesus depois disse, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quer dizer, eu costumo dizer que é interessante você saber o que as pessoas dizem e ouvir. Agora, o que você não pode fazer é fazer do que as pessoas dizem a base, o alicerce para a sua vida. Perfeito. Porque quando as pessoas disserem que você é fraco, você vai ser fraco. Quando as pessoas disserem que você é forte, você vai ser forte. Não pode. Você tem que colocar como alicerce aquilo que Deus disse acerca de você. Aleluia. E eu costumo dizer nas congregações, quando tem a oportunidade dada pelo pastor para falar acerca de chamada, acerca de projeto de Deus na vida, eu costumo dizer o seguinte, você pode até ser fruto de uma gravidez indesejada pelos seus pais biológicos. Isso eu digo, sou um testemunha disso. Eu e minha irmã, Bebel, né, nós somos frutos de uma gravidez indesejada pelos nossos pais. Minha mãe, ela não esperava nunca que eu viesse a nascer. Meu pai, idem, juntamente com minha irmã. Agora,
Uma coisa que você não pode, hipótese nenhuma, é deixar de admitir que você é fruto de uma gravidez desejada por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus quis que eu nascesse. Deus quis que o irmão Rossano nascesse. Deus quis que os câmeras nascessem. Deus quis que todos nós nascessem. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus, usando Jeremias, chega a dizer assim: eu bem sei, aleluia, os pensamentos que tenho acerca de vós. Aí já começa por aí. Deus diz: eu penso em você. Aleluia. Né? Porque às vezes a gente chega a situações na nossa vida que a gente chega a dizer: Deus, ninguém pensa em mim. Ninguém lembra de mim, né? Eu queria tanto que alguém lembrasse de mim nessa hora. Nesse momento difícil, nessa situação que aparenta ser irreversível. Eu queria tanto que alguém chegasse para dar a mão, alguém desse uma oportunidade, né? Aí às vezes a gente chega e diz, ninguém pensa na gente. Mas quando a gente passa a conhecer a palavra, Deus diz: olha, eu penso em você. Deus chega a dizer através de Jeremias: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Aí ele diz: pensamentos de bem, aleluia, e não de mal, para te dar esperança e te dar futuro. Veja, minha mãe se suicidou, eu tinha uns 5 anos, conforme a minha avó diz, né? Eu tinha uns 5 anos, minha irmã tinha 4, quando ela cometeu suicídio, ingeriu ácido e cometeu suicídio. Eu costumo dizer, o que leva uma pessoa ao suicídio é ele olhar para frente e ele não vê mais nada. Então, se você acha que não existe mais caminho, para que continuar andando? E é isso que Satanás faz. Satanás pega as pessoas e diz: olha, não tem mais chance. Não tem mais caminho para você. Não tem mais mudança. Só existe esse gigante. Só existe essa parede em tua frente. E ela é intransponível. Então a pessoa vai assimilando isso que o diabo diz, vai assimilando, até chegar o momento de que ele dizer: por quê? Para que continuar existindo, se não existe mais caminho? E essa é a estratégia que o diabo tem utilizado, né? Então eu creio que minha mãe, isso foi um dos fatores culminantes para que ela viesse a tentar o suicídio. Foi achar que não tinha mais caminho. O apóstolo Paulo chega a falar aos Filipenses, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo em Cristo Jesus. Então, Paulo chega a dizer o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Mas quando a gente vai ver a vida de Paulo, o que é que estava diante de Paulo? Açoite, perseguição, naufrágio, dúvidas quanto à sua conversão. Quer dizer, isso estava... Não, peraí, tinha também isso. Mas Paulo conseguia ver algo mais além. Aí Paulo chega a dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo chega a dizer assim, ele diz, Paulo chega a falar que de dia a dia as forças dele vai se renovando. Quer dizer, diante dele tem mais coisas. A expectativa de Paulo não estava aqui. Paulo conseguia ver mais além. Paulo conseguia enxergar mais distante. Outra expressão que eu uso geralmente para dizer: a extensão da nossa caminhada vai depender de até onde a nossa visão alcança. Se lá atrás eu só conseguisse ver os obstáculos, talvez hoje eu não estivesse aqui conversando com o Senhor. Mas Deus nos fazia ver mais longe. Deus nos conseguia ver mais distante. Quer dizer, o que fez de Davi superar o gigante? Foi simplesmente a unção de Deus sobre Davi. Ela teve a sua influência, com certeza, principal. Mas lá atrás, Davi conseguiu enxergar o quê? Deus me deu o urso e o leão. Foi o argumento que ele usou diante de Saul. Quem é esse circunciso diante do urso e o leão? Todas as vezes que eles sobrevinham sobre as poucas ovelhas do meu pai, eu matava com minhas próprias mãos. Então, Davi conseguia ver além do gigante. Então, quando nós observamos além do gigante, com certeza absoluta, não é que o gigante vai perder a força. Não é que o gigante vai se tornar pequeno, não. Ele vai continuar forte, ele vai continuar sendo gigante. Agora tem um porém. Nós conseguimos observar que Deus pode mudar e vencer o gigante. Aleluia. Foi o que... Ser mais gigante. Foi o que Misael, Ananias e Azarias disse diante do rei, né?
Quer dizer, a fornalha, rei. Quer dizer, o fogo pode nos queimar. Tu tem autoridade para nos jogar. Eu sei que se a gente for jogado ali, a gente morre. Agora tem um porém, rei. Nós sabemos também. Se o Deus ao qual nós servimos quiser, Ele nos livra da fornalha. Né? Então, essa convicção, essa visão, então fez com que nós viéssemos a superar essa certeza de que nós nascemos primeiramente porque Deus quis que nós viéssemos a nascer. Né? Ele chega a dizer em sua palavra, né? Ele diz, ó, antes que tu fosses formado no ventre, eu te conheci. Né? Nós temos aí, Deus permitindo, se Jesus não voltar, né? Através da administração do nosso pastor presidente, que é um homem de visão, quer dizer, não desmerecendo os nossos outros pastores, né? Mas um homem de visão, né? Nesse período da presidência do nosso pastor, o âmbito que a nossa igreja e os alcances que a nossa igreja chegou, né? O patamar com que ela se encontra hoje, é porque o nosso pastor via mais longe. Quer dizer, nosso pastor conseguia ver mais além. Então, se Jesus não voltar, se Deus quiser, daqui a alguns anos nós estaremos com nossa nova sede estadual. Né? Quer dizer, uma capacidade para 30 mil, 35 mil pessoas. Ali no centro de Recife, ali na Mário Melo, Deus permitindo isso. Agora, com certeza, o nosso pastor já deve ter recebido algumas plantas na mão, de alguns arquitetos, alguns projetos, né? Então, sendo que ali ele vai saber por onde o carro entra, por onde o carro sai, aonde vai ser o púlpito, onde vai ser os alojamentos. Ali vai ter tudo na mão. Aí eu pergunto, irmão Rossano, o prédio não está levantado, mas ele já sabe onde é que vai ser a entrada e onde é que vai ser a saída. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, antes que nossos pais, eles coabitassem e fosse germinado um fruto no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um projeto da nossa vida. Aleluia. Deus já tinha traçado, Deus já tinha colocado. E eu costumo dizer o seguinte, uma responsabilidade muito grande, porque Deus tem planos, mas o diabo também tem. Deus pensa na gente, só que o diabo também pensa. Deus tem projetos, mas só que o diabo também tem projetos. Só que a diferença é que o diabo formulou projetos depois que nós nascemos. E Deus fez projetos antes que nós nascêssemos. Aleluia. E aí está o culminante da questão. Deus pensou na gente antes da gente nascer. O diabo pensou na gente depois que a gente nasceu. Né? Eu costumo dizer, útil para Deus, inútil para o diabo. Agora, é inevitável. Inútil para Deus, útil para o diabo. Né? Então, uma questão de opção. Então, essa certeza, essa convicção, que Deus estava na direção de tudo, é que hoje fez com que eu e minha irmã estivéssemos tranquilos, sabendo que Deus direcionou. Deus, né? O senhor não perguntou, na verdade, mas quanto ao nosso casamento, eu dizia ao taxista vindo para cá, espero que ele esteja nos ouvindo, que eu convidei ele a assistir o canal também, eu dizia a ele que o meu casamento, eu muitas vezes parava e pensava, na casa de minha irmã, um colchão fino, enrolado, debaixo da cama do meu primo, né, que é meu sobrinho num documento, e ele, Tony, Dedé, Nenê, Vladimir sabe disso, que nós dormíamos tudo no mesmo quarto, colocava debaixo do colchão, enrolava em uma gaveta onde tinha minhas coisas. E eu descia. E muitas vezes de noite eu ficava pensando, eu dizia, Senhor, se meu pai tivesse vivo, ele era um homem influente, ele não conseguia um bom emprego. Se meu pai tivesse vivo, meu pai ia me ajudar. Aí eu olhava para minha esposa, hoje minha esposa, e dizia, meu Deus, o que é que eu tenho para ela? Não tenho nada. Quer dizer, eu não tenho emprego, não tenho nada. O que eu vou dar para ela? Isso vinha muitas interrogações na minha vida. Eu dizia muito, se meu pai tivesse vivo, se meu pai tivesse vivo. Botando minhas expectativas no meu pai, né? E eu lembro quando eu estava no Tempo Central, no auditório, né? Eu e minha esposa. E eu lembro que me passaram um slide lá e para que a gente cantasse e interagisse, né, com os irmãos que estavam louvando. E eu lembro que nas frases do hino vinha a palavra Abba Pai e depois vinha Papai.
E essa expressão papai nunca mais eu tinha dito. Eu dizia assim meu pai, mas nunca tinha dito papai. Eu dizia papai quando meu pai era vivo, né? Aí, papai, irmão Rossano, quando eu disse papai, na hora Deus começou a falar comigo. Aleluia. Deus disse, glória a Deus. Quem fez o teu casamento? Quem te sustentou até hoje? Não sou eu que sou teu pai? Quem sustenta a tua irmã? Não sou eu que sou teu pai? Quem tem aberto as portas? Glória a Deus. Quem tem te dado tuas coisas? Aí eu digo, Senhor, me perdoa. Nunca mais sai da minha boca essa expressão, se meu pai estivesse vivo, porque meu pai está vivo. Aleluia. Então, amado, querido, ouvinte da palavra, eu não sei se você tinha essa visão contrária. Não, lance as mágoas fora, né? Lance a tristeza fora. Não tente responsabilizar alguém pelo estado em que você se encontra hoje. Não tente responsabilizar. Só pense numa coisa. Deus pensou em você, Deus permitiu que você nascesse e Deus pensa em você para te dar esperança e te dar futuro, né? Coloque-se em sua mente em nome de Jesus, converta todas as mágoas, converta todas aquelas palavras contrárias em combustível para você realizar a vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Presbítero Wallace, essa palavra é maravilhosa porque realmente, de fato, provavelmente muitas pessoas passaram por essa situação e ficam se perguntando, será que tem jeito? Será que tem possibilidade para mim? A gente agradece a Deus pela oportunidade e pela maneira como o Senhor traz, né, isso de maneira tão fácil. Né, porque a gente estava conversando sobre isso e o Senhor dizia que o Senhor foi até o 2º grau. Isso. Em virtude, porém, do seu pai ter sido jurista, ele trazia muitas palavras de maneira mais eloquentes e quando você perguntava, o que significa isso, papai? Vai no dicionário, vai ver. E vocês eram obrigados a aprender de fato. Isso é muito bom. Mas a gente queria então, ainda nesses minutos, que o senhor pudesse trazer a sua trajetória. Como o senhor chega a presbítero da igreja, como o senhor chega no corpo ministerial da igreja do Senhor Jesus. Irmão, a partir do momento que nós resolvemos, né, nos disponibilizar para que Deus viesse a nos usar, porque tem que haver uma abertura nossa, na verdade. Né? A partir do momento que eu decidi fazer isso, Deus começou a abrir gradativamente a janela e nos mostrando. Né? Foi mostrando de forma gradativa e a gente passou a assimilar, tanto eu quanto minha esposa, aquilo que Deus tinha como projeto para a nossa vida, dentro da igreja, na verdade. O senhor na infância disse que o senhor já se via pregando, isso, não é isso? Deus começou a colocar, a abrir, né? Janela dentro de janela. Porque tem vezes que não dá para Deus mostrar tudo. Troca em miúdos isso aí, janela dentro de janela. Janela dentro de janela. É como se você abrisse uma janela, visse uma paisagem, sendo que tem outra janela que você abrir, você vai ver com um espaço maior. Né? Se aquela janela é pequena, ela dá uma limitação de visão. Né? Como eu trabalho em ótica, existem lentes que lhe dão um corredor de visão maior. Outras têm um corredor de visão menor. Então, Deus vai fazendo isso, Ele vai ampliando a sua visão. Ele vai ampliando, até que Deus sai me mostrando a magnitude daquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Deus não lhe mostra tudo, porque às vezes você não tem estrutura para poder assimilar. Né? Ele vai lhe mostrando de forma gradativa. E vai vendo que você tem possibilidade de suportar. Né? E nesses últimos dias, Deus tem aberto uma janela muito grande, né? Na minha vida, na vida da minha esposa, na minha filha. E tem aberto a janela de uma forma tremenda para nos mostrar. Mas eu sei que se Deus está abrindo hoje, é porque Deus sabe que hoje nós suportamos. Amém. E lá atrás talvez eu não achava, achar que não suportava, não que nos achamos capacitados. Não. Sabemos que capacita é Deus. Né? Nós sabemos das nossas limitações. Né? Eu lembro sempre daquela expressão que Deus disse a Moisés. Deus chama Moisés
e diz a Moisés, Moisés, olha, é tu que vai libertar o povo do Egito. Moisés olha para ele e diz, Senhor, eu sou pesado em língua. Envia a quem há de enviar. Aí Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu sei das tuas limitações, mas eu sei que Arão, ele é mais eloquente. Quer dizer, quando Deus diz, eu sei que Arão é mais eloquente, que Deus quer dizer, Moisés, eu te conheço. Eu sei das tuas falhas, eu sei das tuas debilidades, eu sei das tuas fraquezas, eu sei que existem pessoas mais capacitadas do que você na ótica humana. Agora, Moisés, eu quero que seja você. Você, acabou. Amém, Jesus. Quer dizer, não há argumentação, Moisés. Quer dizer, eu quero que seja você. Amém. Então, até hoje, eu me considero limitado. Eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para cumprir atribuições que o pastor da igreja tem nos confiado. Eu sou consciente disso, sei das minhas lacunas existentes, mas uma coisa que eu sei também, que eu não abro mão em hipótese nenhuma, eu sei que Deus quis que fosse. Aleluia. Acabou-se. Quer dizer, isso para mim é o suficiente para suportar tudo que veio, suportar o que está vindo hoje e o que vai vir amanhã. Deus é que tem nos sustentado, né? Martinho Lutero, eu estava no hospital certa vez, fui diagnosticado câncer no mediastino. 6 nódulos no mediastino, câncer. E no Oswaldo Cruz, sim, no Oswaldo Cruz. E fui entre as nossas trajetórias, eu e minha esposa, né? Sei. A guerreira, que Deus te abençoe, que Deus tenha colocado na minha vida. Amém. E uma luta tremenda na nossa vida. Desempregado, morando na casa do evangelista João Luiz, sem pagar aluguel, que ele havia liberado. Havia batido anteriormente com um carro, um desespero em casa tremendo, não tínhamos filhos na época. Os irmãos estavam nos dando cestas básicas. Eu lembro que o pastor Manuel Justino chegou uma vez, depois da escola dominical, ele chegou, apertou minha mão, disse, pastor Molas, diga amém, pastor. Aí um negócio na mão dele, quando ele tirou, estava uma placazinha, né, com um número. Eu digo, pastor, o que é isso aqui? Ele disse, não, eu fui lá no mercado. Eu digo, muito obrigado, pastor. Aí eu disse, filha, o pastor comprou alguma coisa pra gente, né? Aí ele disse, vamos lá no mercado? Aí foi eu e Giza, né? Aí ele disse, eu comprei alguma coisinha. Aí eu cheguei, aí o rapaz começou a procurar naqueles guichês, quadradinho, né? Aí quando o rapaz olhou, tá aqui debaixo do balcão. Quando ele arrastou 2 caixas cheias, com carne, com tudo. Aí eu disse, meu Deus, a fé foi pouca. Eu devia ter trazido um carro de mão, alguma coisa. Né? Aí fui chamar um irmão para poder ajudar a levar a gente para casa. Amém. Outra vez, quando eu abri a porta de casa, estava lá a cesta com comida. Pularam o muro lá de casa. E eu sei que foi o presbítero Geraldo. Desconfio que era meu vizinho, né, lá. Aí foi e deixou lá aquela cesta. Então, supriu toda, na verdade, a nossa necessidade, né? Então, dentro disso aí, nós somos chamados, sempre lutando, sempre cooperando com o pastor da igreja, o evangelista Rodolfo de Oliveira, né? Deus usou para nos separar para a lista local. Depois o pastor Josias Clementino Deus usou, né, na gestão do pastor Leôncio, para nos separar para a lista oficial. Posteriormente, o pastor Cir Ribeiro, já na gestão do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao diaconato, e também na gestão do pastor Ailton José Alves, como coordenador da área, na época, o evangelista Huerto Siqueira, fomos separados ao presbitério, né, da igreja. Sim, nós estamos só sintetizando. E uma frase dita por Martinho Lutero, né? Quando eu falei sobre o Hospital Oswaldo Cruz, que tive internado lá, a minha esposa chegou lá e já tinha entrado na sala de cirurgia, né? E quando eu entrei lá, aí eu vi a voz da minha esposa na porta anterior, na antessala. Aí eu disse à enfermeira, diga à minha esposa que vá no leito, e dentro da minha Bíblia tem uma frase. Diga ela que reflita naquela frase. Que não deixaram minha esposa entrar, né? Sei. Aí me anestesiaram, entrei lá na sala, minha esposa entrou. Dentro da Bíblia a frase era de Martinho Lutero. A frase diz assim, quando Deus sustenta a causa ela é sustentada. Então, Deus é que sustentou a nossa causa. Então, se Deus está sustentando,
vem tsunami, vem tempestade, vem o que for, se arrebenta tudo. Quer dizer, é 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro e você fica intacto. Você não é atingido, né? Então, Deus fez isso em nossa vida. Eu agradeço muito aquilo que Deus tem feito e está fazendo, né? Amém. Olha, infelizmente só temos mais um minutinho, mas eu gostaria que o senhor, nesse minutinho, pudesse estar orando e abençoando os nossos telespectadores. Amém. Amados e queridos, né? Se você, em sua residência, puder fechar os seus olhos, né? Se não puder, até de olhos abertos mesmo, mas receba da parte de Deus mais ainda daquilo que Deus tem reservado para o dia de hoje. Amém, sobre você e sua família. Glória a Deus. Pai querido, eterno e maravilhoso, Senhor amado, em teu nome, Senhor, eu venho te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tu tens dado. Senhor amado, onde tu tens usado, Senhor, o pastor da tua igreja, pastor Ailton, Pai, e aqueles que com ele cooperam. Continua dando visão, discernimento e sabedoria. Também, Pai, esse programa que tem servido de bênção, Senhor. Tendo, Pai querido, eterno, teu servo irmão Rossano, dando-lhe sabedoria na hora das perguntas, interagindo conosco. Pai querido, amado, que através, Senhor, dessas transmissões feitas, pessoas que estão em seus lares hoje sem expectativa de vida, Pai querido, eterno, de um dia melhor, que a partir deste momento, Pai, tu possas abrir aquela janela que tu abrisse para mim lá atrás, mostrando, Pai, que depois dessa montanha, depois desse gigante, depois desse exército tão armado, existe algo reservado da tua parte de bênção para nossas vidas. Pai bendito, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Nós nos despedimos de você por hoje. Obrigado pelo seu carinho. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor.